Olá a todos, eu sou Saulo, sou estudante do primeiro período de Ciência da Computação na PUC e sejam bem-vindos à minha terceira aula de Tinkercad. Neste vídeo, irei apresentar a funcionalidade de alguns códigos em blocos no Tinkercad. Primeiro, precisamos entender como e por que os códigos vão de algum lugar para o Arduino. Primeira coisa, como que eles chegam? Eles chegam a partir desse fio. Caso vocês tenham um Arduino presente em casa, o Arduino vem junto um fio que interliga o seu computador via USB à placa do Arduino com esse terminal aqui. Quando você os conecta, você pode enviar comandos que você realizou do Arduino para para sua própria placa e assim começar a enviar comandos para o Arduino, assim realizando tarefas. Os comandos aqui no Tinkercad são via blocos para facilitar o entendimento. Nós temos 6 divisões de comandos: os comandos de saída em azul, os comandos de entrada em roxo, os comandos de comentário que não aparecem para o Arduino, que são cinzas, os controladores, que são em laranja meio amarelado, os matemáticos, que são em verde, e as variáveis, que são em rosa. Começando pelos de saída, você pode escolher um dos terminais, tanto digital quanto analógico, para poder setá-los ou comandá-los como terminais de saída, fazendo assim que eles emitam energia em vez de receber. Começando com a aba de saída, nós podemos ver que temos várias opções. Uma das opções mais relevantes é a definir pino tal como saída. Assim, nós podemos setar ou comandar um pino digital como uma saída. Por exemplo, se eu colocar definir pino 11 como alto, nós viemos aqui no pino 11 e caso nós ativarmos a nossa simulação, o LED ficará ligado. Assim como se eu deixar o pino alto ou baixo, ele vai deixar o pino baixo como desligado e alto como ligado. Temos algumas outras funções que não nos interessam agora. Por enquanto, a única função que nos interessa para o nosso guia básico é a função de alto e baixo dos pinos digitais. Indo para a entrada, nós podemos selecionar um dos pinos, tanto analógicos como digitais, como receptores de energia, em vez de serem emissores. Mas também não nos interessam, então não irei aprofundar muito sobre o tema. A aba de controladores é uma aba que já nos interessa, que é uma aba que mexe com condições e com eventos que podem nos ser úteis, como por exemplo, uma repetição que sempre irá acontecer, que é o para sempre, ou uma condição que só irá acontecer no início, que é a função no início. Nós temos a função de aguardar, onde a função irá aguardar uma determinada quantidade que nós selecionaremos de tempo, ou uma função de repetição, que ela irá se repetir uma determinada quantidade de vezes que nós quisermos, ou uma repetir enquanto, que enquanto a variável que será esse hexágono como verdadeira, ela continuar ativa. E assim seguindo, como se, que é uma condição que se algo acontecer, o que está dentro desse painel irá acontecer, ou se outro, que se essa condição acontecer, ela não vai, que se essa condição primária não acontecer, a de baixo será automaticamente executada. Ou a função de contagem, que irá contar de um número a outro, pulando de uma determinada quantidade de vezes. Também temos operadores matemáticos e lógicos,
como a adição, subtração, a multiplicação, a divisão, o resto e a potenciação. Também temos operadores lógicos, que é o menor que, o menor ou igual, o diferente, o maior que e o maior ou igual. Também temos a seleção aleatória, em que ele irá escolher um valor entre duas seleções. Temos outros operadores lógicos, que é o i, que as duas condições têm que ser verdadeiras, e o ou, que uma ou outra condição tem que ser verdadeira. Temos o não, que é se uma condição não for verdadeira. Temos também outros operadores aritméticos, como a raiz quadrada, o seno, cosseno, tangente. Também tem uma para mapear uma quantidade de valores ou restringir uma quantidade de valores. Ou perguntar para um valor se ele é alto ou baixo. A variável serve para você basicamente criar uma variável para você usar quando você quiser. Explicando individualmente cada comando, agora estaremos mais claros e mais próximos para realizar nossa quarta aula e última, que será para implementar nossos componentes e nossos códigos com um comando específico que será o semáforo. Aí nós faremos um mini projeto de um semáforo com LEDs de cores diferentes e comandos que selecionarão uma quantidade de tempo para um LED ficar ativado e dois ficarem desativados, assim como um semáforo. E por hoje a aula é só. Obrigado pela presença.